Voltando de novo, vamos lá convidar o Alexandre. Agora o Alexandre precisa entrar. Gente, quem está entrando, me dá uma dica. A gente está com um probleminha aqui. Cedro, meu sobrinho, você está me vendo? Vocês estão me vendo? Boa noite. Tá vendo imagem, ouvindo som? Dá um alô para mim aí. Gabi, você está vendo? Está vendo a minha imagem? Gabi, tá me vendo? Normalmente. Hã? Normalmente. Tá, porque tem gente que não tá me vendo. Não tá normal. No México não tá normal. Aham. Cadê o Alexandre? Alexandre! Entrando, pessoal. Gente, vocês que estão entrando, né? Porque a gente teve um bugzinho aqui. Ah, que legal. Só falta o Alexandre entrar pra gente chamar ele, então. Bom, gente, enquanto o Alexandre não vai entrando, vamos tendo um papinho aqui, porque o tema hoje é a gente falar de yoga, né? Falar um pouquinho do yoga no Brasil, do yoga no Rio de Janeiro, falar um pouquinho da filosofia. O Alexandre é uma pessoa muito interessante porque ele foi presidente por alguns mandatos da Associação Brasileira de Professores de Yoga, que hoje é a Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, que, se eu não me engano, foi a primeira entidade no Brasil a ministrar cursos de formação. E, se eu não me engano, também foi a primeira instituição no Brasil nessa área que teve um curso regulamentado por algum órgão governamental. Eu estava falando que eu tive o privilégio de ser aluno dessa instituição, de dar aula nessa instituição durante 5 anos, e eu participei da confecção da grade curricular, né, desse curso, que foi o primeiro curso no Brasil a ser reconhecido. Deixa eu ver se o Alexandre está por aqui. Eu acho que o Alexandre teve algum tilt aí, porque a ideia, né, para quem está chegando agora, a gente está comemorando o ano 2 do Jogando Conversa Dentro, toda quinta-feira às 8 horas, e esse ano eu resolvi dar essa variada e pegar uns meses para receber gente para entrevistar. Em março eu chamei 4 amigos ligados a terapias, e esse mês eu resolvi fazer uma coisa temática com Índia, né? Então já veio o Dr. Aderson falar de Ayurveda, veio o Narendra Chandramani, que são meus amigos de muito tempo, falar de Índia, né? do modus vivendi na Índia, porque eles viajam muito para a Índia. E hoje o Alexandre dos Santos, se ele conseguir entrar aqui, meu amigo, instrutor de yoga, também tem um curso de formação de instrutores de yoga no Rio, foi presidente da Associação Brasileira de Professores de Yoga durante alguns mandatos, eu fui vice-presidente dele. E na semana que vem o Luiz Otávio Reis para falar de Ayurveda e de Tantra. Tá? Pois é, enquanto o Alexandre não entra, eu estou aqui, se a gente bate um papo de yoga, ou eu também estou com um pezinho lá na terça-feira, na Roda de Cura, que a gente também está no ano 2, né? E na Roda de Cura eu trouxe um tema interessante, quer dizer, o tema se trouxe, né? Esse ano eu resolvi que o tema é que me escolhe. E o tema é uma frase que eu ouvi de uma pessoa muito querida e muito importante na minha vida, que foi meu professor, foi meu terapeuta, também foi meu aluno. A Alexandre está entrando aí, ó. Vamos lá. Dei aí, Alexandre. E esse professor, ele se chamava Alex Faust. Eu estou vendo o teu notebook. Você tem que virar a tela. Ele, no meio de um curso, ele entrou com uma frase que foi muito impactante. E tanto que eu me lembro disso até hoje, foi um divisor de águas para mim.
Primeiro ele falou assim, a vida é risco total e garantia zero. Eu me lembro hoje do impacto que foi isso. Eu me lembro do impacto que foi isso. E ele arrematou com uma outra frase no ínterim, não deixou a gente respirar. Ele falou assim, viver é fazer tentativa e erro em voo cego. Viver é risco total e garantia zero. Viver é fazer tentativa e erro em voo cego. Ou seja, o que é que ele estava falando? De impermanência e de imponderável. Deixa eu ver se o Alexandre... Convidei de novo. Ele deve estar com algum problema, porque inexperiência não é porque ele tem uma atividade... Oh! Tá me vendo? Estou te vendo bem. Beleza, eu também estou te vendo. Que beleza, meu amigo. Então, como eu tenho feito com todo mundo, Alexandre, que eu tenho convidado, fala um pouquinho de você, fala um pouco da tua história com yoga, como é que você começou, né? Um pouco da tua trajetória, do lado bom da tua trajetória na BPY, né? E o trabalho que você faz hoje, os cursos que você ministra, a formação. Dá uma apanhada da tua biografia, porque biografia é uma coisa importante, é interessante, ainda mais para quem tem relevância nesse espaço do yoga no Rio de Janeiro, como você tem. Então é bom para as pessoas que não te conhecem te conhecer. Dá uma louca aí. Beleza. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Hernani. É uma satisfação estar aqui com vocês. E o que acontece? Eu entrei no yoga, tem pessoas que entram por N motivos, né? Eu entrei no yoga meio que por acaso, se é que existe acaso, né? O que ocorre é que eu joguei handball durante uma década praticamente e fui lutador de jiu-jitsu, judô. E o que acontece é que eu estava muito tempo parado, sem fazer nenhum tipo de atividade, né? E aí uma menina que eu namorava, na época eu estava fazendo química na Federal, né? Aí me formei por lá. E aí a irmã dela entrou para a prática de yoga, começou a praticar yoga. E aí 2 semanas depois ela se envolveu com yoga. Eu nunca mais tive sossego. Porra, só se falava em yoga. E aí eu falava até para ela assim, Rosana, yoga não é para homem não, cara. Homem não pratica yoga. Longe estava eu de imaginar, cara, que é uma prática masculina, né? Na Índia, né? Pelo menos é uma prática masculina, né? Então o que acontece? Eu fui, um dia, precisei ir ao banheiro dessa escola de yoga que tinha em Vicente de Carvalho. E aí essa menina morava na Penha. Aí eu entrei, aí o professor foi super gentil, ofereceu uma aula experimental gratuita. Eu falei, porra, de graça? Cara, o dia que eu topei de fazer a aula, eu me senti um inválido, cara. Porque eu via pessoas assim de cabelo branco, eu tava com 23, 24 anos, cara. Porra, via pessoas de cabelo branco, cara. Porra, fazendo coisa ali que eu falei, porra, meu irmão, que isso, cara? E aí, sabe, eu comecei a tentar fazer, porque também eu ainda tinha muito essa coisa muito forte do handball, né? Da competição, né? De falar, não, cara, vou lá, eu vou. E aí, eu me lesionei, cara, fazendo Hanumanasana. Mas eu não fiz Hanumanasana, eu tentei fazer. Só na tentativa eu já me lesionei. Levei uns 3 meses, mais ou menos, de vara curta. E aí foi bom, cara, essa dor do Hanumanasana e as outras dores também, porque eu pensei em desistir do yoga. Com 2 semanas de prática, eu falei, cara, isso não é para mim. Eu vou largar esse negócio. E aí eu descobri que eu não sabia praticar yoga. O professor, por sua vez, também ficou na dele. Ele não falava nada. Ele vivia fazendo certas coisas. E aí, como é que tá aí? Pô? Não, tudo bem, pô. Tudo bem, porque eu sou daquela formação de que homem não chora, né, cara? Nem faz cara de drama. Então, levava ali no peito e na raça. Mas eu fazia aula no yoga, num horário, que tinha 4 meninas que faziam balé. E eu não sabia. Nossa. Então as garotas faziam certas coisas ali que eu olhava e falei, pô, cara, eu não vou fazer igual. Mas não parece ser tão difícil. E era difícil. Precisava de muito preparo, né, muito alongamento para poder fazer o que elas estavam fazendo. E aí, por conta dessa lesão que eu senti e por conta da dificuldade que eu tinha, por exemplo, Virasana é uma postura impensável, cara, de fazer. Impensável. A impressão que dava é que minhas coxas estavam sendo rasgadas, essa era a sensação, e eu ia quebrar meus tornozelos, cara, de tanta dor que eu sentia.
E aí, o que eu fiz? Eu tirei o pé do acelerador. Eu falei, olha só, eu já paguei o mês, eu vou cumprir a tabela aqui até o final do mês, vou me despedir da galera e vou embora. Isso aqui não é para mim. Quando eu tirei o pé do acelerador, as dores sumiram. Aí eu falei assim, pô, cara, eu tenho uma das coisas que me levou a me afastar da química foi por conta do governo Sarney. Na época do governo Sarney, o governo Sarney fechou tudo, em termos de concurso público, né? E eu estava de olho em pesquisa de química. Eu gosto de estudar e de pesquisar. E aí, cara, fechou aí, cara, porra, só tinha produção, porra, aquilo foi me desestimulando. E aí o yoga entra nessa história, né? Aí eu começo a praticar sem dor agora, né? Com freio de mão puxado, fazia o que eu podia. Aí eu comecei a praticar certo, sem saber eu comecei a praticar certo. Eu praticava dentro do conforto, dentro do limite. Não tentava, não olhava muito para a galera que fazia uns troços lá meio mirabolantes. Eu fazia o meu feijão com arroz aqui e ficava bem. E aí eu fui ficando. E aí eu tinha dificuldade para guardar as posturas. E aí eu só me lembrava, e é normal, né? Você só lembrava aquilo que não te produz dor. Então eu lembrava de muito pouca coisa, porque tudo me dava dor, né? Tudo me gerava dor. Aí o tempo foi passando e eu fui conseguindo uma desenvoltura melhor. Cara, no primeiro ano de yoga, porra, eu evolui muito. Por conta dessa prática de tirar o pé do acelerador. E aí eu comecei a memorizar. Aí o negócio ficou bom, porque eu fazia em casa. Eu fazia 2 vezes na semana lá e fazia em casa todo dia. Aí, cara, eu comecei a gostar tanto do troço. Foi um período também que eu terminei com essa menina, que me levou pro yoga. Eu terminei com 3 meses, a gente se separou. Porque não era para seguir. A realidade é que era um relacionamento que deveria ter durado no máximo 6 meses. Durou 4 anos. Então, já estava mais do que passado o tempo. E aí o que acontece? Eu, por conta dessa mudança de comportamento, cara, eu comecei a praticar 2 vezes por dia a aula. Além dos dias que eu ia lá, eu fazia em casa 2 vezes por dia, cara. Pô, virou cachaça, cara. Teve um período que eu fazia 3 vezes por dia. Aí, um belo dia, cara, eu cheguei lá para fazer aula, né? Porque eu saía daqui da Ilha do Governador. Eu não sei se todo mundo que está na live tem noção da distância, né? É bem longe do bairro que eu moro. Deve ser mais ou menos a base dos 16 quilômetros, mais ou menos, de distância. Aí eu cheguei lá e eu fazia o seguinte: a escola de yoga não era perto de onde eu saltava no ônibus. Eu saltava do ônibus, eu tinha que caminhar uns 8 quarteirões. Então, pô, para mim era bom porque eu chegava meio que aquecido lá para fazer a prática de manhã. Rapaz, um dia eu cheguei lá, cara, eu tava nessa vibe de fazer 3 vezes por dia, né? Cara, eu não consegui fazer nada. Eu sentia dor pelo corpo todo, cara. Aí eu falei, caraca, o que é isso, cara? E o professor, ele não dava retorno. Não sei se ele não sabia para retornar ou se ele não gostava de dar retorno. Tudo bem. Eu parei. O estilo dele de ensinar, né? Também. Aí eu parei de perguntar. Eu fui para os livros e fui para praticantes que tinham mais estrada do que eu. Conversava com... primeiro, Alexandre? Autoperfeição com Hatha Yoga. Todo mundo, né? O primeiro livro que eu li. Cara. Livrão, até hoje, cara, eu acho que é talvez o melhor livro básico. Melhor livro básico. Porque ele aborda muita coisa, né, cara? Claro. Muita coisa. Depois eu li um livro do Antônio Blay. Antônio Blay. Eu achei muito parecido em alguns aspectos com do Hermógenes. Não sei se Hermógenes também bebeu naquela fonte. Ou se foi o contrário. Enfim, não sei. Porque eu não sei da relação deles em termos de tempo. Se o Blay era mais antigo, eu não tenho essa referência. Enfim. Aí, cara, eu comecei a devorar livro, né? Que eu sempre gostei muito de ler. Porra, lia pra caramba. Até que eu dei de cara com uma obra do Krishnamacharya no Antônio Lessi. Claro, lembra? Nossa. Tradicionalíssima livraria no Rio de Janeiro. Fantástico. Era o nosso sonho de consumo, estava ali. Né? Sonho de consumo. Nessa livraria, cara, no centro da cidade. O lance que o Antônio Lessi, cara, o custo para mim, na época, era alto. Dos livros da Jota. Era tudo muito caro. Muito caro. Então, eu garimpava muito sebo, né? E aí eu ia para Santa Cidade, pô, rodava aquilo tudo. E aí fui me familiarizando, fui gostando do negócio do yoga. E aí eu entrei nessa história de dar aula de yoga também meio que casualmente. O professor, percebendo que alguns alunos
me perguntava algumas coisas, eu tinha resposta por causa dos livros. Ó, ao total, porque aí eu comecei a conhecer Vivekananda, eu comecei a ver uma outra galera aí da Índia, né? Aquele, como dele? Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, cara. Que é casado com uma menina da Romênia. Ele foi marido da Elizabeth Reich. Lembra do cara? É um Não, indiano. me lembro da Elizabeth Reich, que eu tive livro dela. É. Aí, cara, o que acontece? Ele escreveu um livro chamado Yoga e Saúde, um livro de capa preta. Yoga e Saúde. Aí o que acontece? Por conta dessa coisa do pessoal me perguntar e eu dar algum tipo de apoio, que aí eu percebi que esse feedback, esse retorno do professor, não era só comigo, não era geral. Ele não era muito de se comunicar com a galera. Ele só conversava ali, amenidades e tudo, mas yoga mesmo ele não falava muito. Aí, cara, o pessoal começou a me perguntar, pô, Alexandre, tal lance assim, essa respiração, como é que se faz? É assim. E aí, cara, ele sentia a necessidade de vez em quando dar uma saída para ir a banco, resolver uma coisa e outra. E coincidia com o horário das aulas dele. Aí ele começou a me pedir, pô, Xandinho, não dá pra dar essa aula para mim, não? Porra, eu? Não, daí, cara. Porra, pessoal, tu conhece, tu sabe fazer. Eu comecei assim. Comecei a dar aula aqui e ali, dava uma aula, outra. Fui pegando gosto pelo negócio, né? E o yoga me trouxe uma coisa que eu não tinha. Eu, quando estava na Federal de Química, para me ajudar a me bancar, o que eu fazia? Eu fazia monitoria. Eu tinha duas bolsas, ou melhor, uma bolsa e meia. Eu tinha uma bolsa de coordenação de laboratório, porque eu tinha feito uma habilitação básica de Química no segundo grau, quando eu fiz segundo grau. Aí, eu tinha uma experiência já e tudo. Eu comecei a trabalhar no laboratório, na coordenação, organizando o laboratório, atendendo os professores e tudo. E eu tinha uma bolsa na biblioteca, meia bolsa na biblioteca, que eu não gostava muito. Eu gostava da bolsa, eu não gostava era do trabalho. Por quê? Eu tinha que ajudar alunos que estavam com dificuldade para eles não tomarem pau no período. Entendeu? E aí o pessoal vinha atrás de macete. Falei, não, meu irmão, tu tem que entender. Aí eu comecei a perceber que o pessoal tinha dificuldade em física, em matemática. Não era só em química. Química, de repente, até sabiam. Matemática, às vezes, era fraco. Não sabia logaritmo, raiz quadrada, tinha dificuldade com essas coisas. E aí, eu fui, mas com dificuldade, cara. Por quê? Porque eu não tinha paciência, cara, para ensinar. O yoga me deu isso. Paciência. E eu falo agora no curso de formação, que da Escola Jaya, já falei também na BPY, porque na BPY tu falou muito bem, foi o primeiro curso, assim, regulamentado, né? Na época, eu participei desse processo de ir na Secretaria de Estado da Educação, registrar aquela coisa toda. E o que acontece é que lá eu conversava muito com os alunos e falava com eles sobre isso. Cara, isso é um ingrediente, não é só para yoga, não, para qualquer disciplina da área do conhecimento, do saber. Paciência, cara. Porque as pessoas são diferentes, cada pessoa tem a sua dificuldade. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade cognitiva que não está muito clara. Você às vezes pega num lance. Numa conversa você capta que a pessoa tem aquela dificuldade. E aí você pode ajudar. Então por isso é que o professor, porra, ele tem que ter uma paciência, ele tem que ser uma pessoa observadora, né, cautelosa no lidar, para ele ver as nuances, né, de um aluno para o outro, o que ensinar, como ajudar. E aí eu comecei a me envolver com yoga, fui gostando e fui me afastando da química, né? Isso foi uma reviravolta. E como eu já dava aula de yoga, eu senti a necessidade de formalizar isso, né? Ter uma coisa formal. E eu fui buscando também, numa associação como foi o caso da BPY, um conhecimento mais bem estruturado, que foi o que você falou até sobre a questão do curso, que veio a surgir depois do período que eu fiz. Eu, quando fiz, não tinha a estruturação que o pessoal que veio depois pegou. Que você contribuiu, que Sueli contribuiu, várias pessoas ajudaram. Na Bela, muita gente ajudou. Então, o que acontece? A gente aprendia meio que, né, não vamos que vamos. E aí, cara, em 2010 até 2014, eu dei aula lá no curso de formação. E aí, cara, eu gostei de... Até porque falou bem que foram 2 gestões que tu trabalhou comigo. Eu tenho para mim que foi o período que mais rebuliço criou dentro da associação, porque a gente você principalmente trazia muitas ideias assim inovadoras, uma visão, um olhar diferente, e o pessoal tinha muita
resistência, muita dificuldade, né? Porque muita gente que está fora da associação acha o seguinte: ah, não, todo mundo lá é desapegado, todo mundo é zen. Ah, não, cara, é uma associação como qualquer outra, cara. A disputa de território, de ponto de vista, sabe? Sempre as pessoas cordiais, mas tem esse tipo de disputa, né? E até Bons a e própria. velhos seres humanos, né? Sim, cara. E a resistência, né, cara? O apego, né? Porque, pô, fui eu que fiz, vai mudar agora por quê, sabe? Tem que me convencer. É um processo, é política, né, cara? Faz parte do ser humano, né? Não é diferente. E aí, por conta disso, cara, eu fui devagarzinho e introduzi lá a prova, cara. Prova de asana, que não tinha. E, rapaz, os alunos adoraram, cara. Adoraram, porque é aquele clima, sabe? Porra, será que eu vou? Mas aquele detalhe do asana, pô, então tem que fazer assim, professor. Porra, criou um auê, né? Aí os professores vieram falar comigo, porra, Alexandre, porra, que bom que tu fez isso, cara. Porra, que foi legal. E aí existia antes uma resistência, um temor, sabe, por essa prova. Isso, cara. Você tem que dar aula, você tem que fazer, você tem que ser avaliado, sabe? Faz parte. É um processo. E aí, cara, a coisa funcionou, foi bem e tudo. E aí, cara, em 2014 eu saí, cara, por uma série de outros problemas. De repente, precisaria de uma live ou duas aí para a gente conversar sobre os detalhes desses problemas, mas, enfim. Foram 16 anos, cara, que eu não me arrependo de nada, sabe? Eu acho que 16 anos, né? 16 anos como presidente. Eu comecei em 98. Eu fui de 95 até 97, ou melhor, 96 a 98 como vice-presidente. Aí o Moraes, que era o presidente, ele se reelegeu. E em seguida ele se reeleger, tipo assim, meses depois, ele se licenciou. Aí eu assumi, em 98. E aí fiquei até Então 2014. você começou a tua gestão quando eu comecei a dar aula lá. Porque Exato. eu fiz o curso 96, 97, 98 eu comecei a dar aula. Isso aí. E eu conheci algumas pessoas assim muito boas, muito interessantes, cara. Quem me indicou para dar aula na Academia Hermógenes, eu fiquei lá cobrindo férias, né, de alguns professores, foi o Fernando Silvério, que era psicólogo, é psicólogo, né? Ele parece que está morando agora em São Paulo. E aí ele que me indicou, falou, não, tem um rapaz lá que, porra, ele dá aula e tudo, porra, de repente é uma opção. Ele também, entrei de cara, eu fui apresentado à Academia Hermógenes para substituir ele, porque ele estava indo para a França fazer um curso de psicologia voltado para adolescentes com transtornos graves, né? Transtornos mentais, uma coisa assim. E aí ele ia ficar uns 2 anos na França, cara. Aí ele foi para a França, ficou 40 dias lá, eu fiquei dando aula no lugar dele. Aí ele voltou, e aí ele se desligou da academia e foi para a França de vez. Aí fizeram uma rearrumação lá, e eu fiquei só substituindo professores ali quando eles entravam de férias. O Luiz Mário, o próprio Alberto, entendeu? Esse pessoal eu cobria lá. O horário do João eu nunca dei aula, não, do João Batista, né? Não sei se tu conheceu ele, João Batista. Claro. Então, não sei se dei aula. E aí, cara, depois disso, cara, eu me envolvi com a BPY, né? E aí tem todo um aprendizado, cara, administrativo, né, cara? Eu pedi, inclusive, a um aluno meu, contador, seu Beto, seu Roberto, ele me ensinou a fazer ata, que eu não sabia, né? Aí eu aprendi a fazer ata, aí eu fazia as atas lá na BPY, mostrava para o pessoal como é que tinha que ser feito, o que tinha para poder registrar no cartório. Todo o processo, né, cara? E tu vai aprendendo muito, vai vendo tendo uma visão administrativa que ajuda muito, né? Você ter um entendimento de como é que funciona uma organização, porque é uma empresa, né? Tem um CNPJ, né, cara? Funciona, né? Contas a pagar, aquela coisa toda. Então você ajuda. E aí, nesse processo, cara, você conheceu o Reinaldo, não conheceu o Reinaldo Feitosa? Claro, Então, me lembrei dele agora. Reinaldo é um amigão de longa data, cara. Desse período que eu comecei a fazer aula de yoga em Vicente Carvalho, o Reinaldo fazia aula lá também. Aí a gente se conhece desse período. Nós estamos falando de 1988, 89, nessa base. Aí, cara, nesse período, eu tinha uns 10 anos que eu não via Reinaldo, cara. Ele morou em Rocha Miranda, ele tinha uma escola em Rocha Miranda. Aí depois ele saiu de Rocha Miranda, foi para Jacarepaguá, e de Jacarepaguá, não, ele ficou em Jacarepaguá, mas a gente quase não tinha contato. Aí, cara, depois
Encontrei com ele, ele falou assim, Alex, ele bateu mau papo, tudo, porra, tempão, porra, vamos montar uma escola junto? Falei, vamos. Mas, cara, sabe aquele vamos? Vamos, porra, vamos. Aí ele falou assim, olha só, vou fazer o seguinte, quem encontrar primeiro um local legalzinho, fala com o outro. Falei, tá combinado. 2 semanas depois entra uma ligação dele, cara, de manhã. Ele falou, pô, cara, vi um endereço na Vila da Penha, um telefone. Porra, você tem como dar uma olhada no lugar? Falei, tem, pô. Peguei minha moto e fui lá. Cheguei lá, cara, olhei, falei com o administrador, ele abriu a sala para eu dar uma olhada, eu medi lá a sala, falei, ei, a sala é boa pra caramba. Cara, fomos pra lá, meu irmão, fizemos uma reforma na escola, começou a escola de aula lá. Aí Que bacana, Alexandre. foi Que bacana. 2000, ano de 2000 isso. Ficamos até agora, 2024 foi que nós trocamos de sala. Ficamos 24 anos na mesma sala. Aí fomos pra lá e começamos a trabalhar, cara. Começamos a trabalhar e tudo. Tem uma história engraçada, cara, que eu gosto de compartilhar com as pessoas, que é o seguinte. Assim que nós começamos lá na escola de AIA, da Vila da Penha, Reinaldo dava aula uns dias e eu dava em outros, né? Eu acho que eu dava aula segunda e quarta, ele dava terça e quinta, uma coisa assim. E aí, mas a gente não ficava o dia inteiro, a gente ficava só a parte da manhã, e aí tentava completar com alguém na parte da tarde, tudo, enfim. Aí apareceu o Mauro. O Mauro, não sei se tu conheceu, ele fez formação na BPY também, Mauro Teixeira. Não lembro. Aí, pô, o Mauro, porra, foi também, que era da mesma época da gente, que a gente se conheceu no mesmo período. O Mauro entrou como sócio também, ficamos nós três. Aí, pô, ficou legal. Aí o Reinaldo cuidava da parte financeira, eu organizava o funcionamento da escola, né? As séries e tudo. E o Mauro ficava na parte de manutenção. Ele dava aula lá também, assim como o Reinaldo e eu. Mas toda vez que tinha uma lâmpada, um problema qualquer, Mauro que chegava lá e resolvia. Então ficou bem distribuído o negócio, todo mundo se ajudava, ficou muito bom. Aí, cara, o tempo foi passando, cara. E aí o Mauro foi para Petrobras, ficou sem tempo. Aí nós compramos a parte dele, depois o Reinaldo, a empresa dele cresceu, e aí eu comprei a parte do Reinaldo, eu fiquei sozinho. Mas foi uma experiência assim bem importante, né? Para aquela região ali da Vila da Penha, né? Toda. A gente, pô, muitos alunos, muita gente, né? E deu para a gente desenvolver bastante trabalho ali, cara, na Vila da Penha. E aí agora trocamos de endereço, estamos perto também, né? A distância é uns 500 metros, mais ou menos. Nós saímos. Saímos da Miriti e fomos para Brás de Pina. É uma. Mas está na Ilha do Governador também. Eu estou na Ilha do Governador. Tem a escola aqui na Estrada do Galeão. Uhum. Aqui na ilha, eu dou aula desde 90. Desde 90 eu dou aula na ilha. Mas só consegui montar a escola, porque isso o pessoal tem um pouco de medo, né, cara? Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente herda, talvez até de, sei lá, dos pais, vem com esse tipo de preocupação de achar que não vai conseguir. Então tinha um pouco de preocupação de não conseguir pagar as despesas, aquela coisa toda. Então só em 2002 é que eu comecei a pegar salas aqui na ilha para poder alugar e dar aula. Aí, desde 2002, mudou completamente a qualidade do trabalho, deu para botar curunta, né, para poder fazer as práticas e tudo, e mudou pra caramba. Então, minha trajetória foi mais ou menos isso, né, cara? Procurando sempre estudar, né, e praticar. E aí, quando foi em 2010, não, em 2010 não. Em 2013, mais ou menos, eu montei o curso aqui da ilha, curso de formação aqui da ilha. Na Ilha do Governador, né? Quantas Curso de formação turmas você da já escola. formou? Oi? Quantas turmas você já formou? Ah, cara, eu formei já, eu acho que umas 11 turmas, mais ou menos. Alexandre, deixa eu mudar um pouco o rumo da nossa prosa. O que é yoga para você? Na É muito lata. interessante. Na lata, assim, na lata. Cara, eu vou falar para você o que eu falo para meus alunos, porque é nisso que eu acredito. Yoga é uma disciplina de autocontrole. Eu estava até conversando com uma menina ontem, não, hoje. Eu estava fazendo acupuntura e conversando com ela, uma paciente. E eu estava falando para ela sobre isso. Eu estava falando para ela sobre raiva. Tem muita gente que tem crise de raiva. Só que em vez de explodir para fora, explode para dentro, né? Porque socialmente é melhor, né? Só que AVC não é uma coisa legal, né? Quem explode
explode para dentro, tem grande chance de ter um AVC. Então, Claro. Mas eu estava também, mas conversando com também, ela. mas também enforcar o outro também não é legal. Não, não é bom. Por isso que yoga é importante. Não é bom. Não é uma boa política, não é uma boa política. Aí eu estava falando para ela o seguinte: quando você vê um documentário sobre presídio, eu vejo muitos documentários sobre presídio. Tem até uns na Netflix que você vê que é interessante porque você vê em outros países. Mas você vê o mesmo tipo de drama. São pessoas que não conseguem se controlar emocionalmente e vêm a cometer um crime. Quando você vai ver, o número de pessoas que realmente são assim, perversas mesmo, é extremamente pequeno. Extremamente pequeno. Eu estou falando só de homicídio, tá? Gente que mata. O cara matou um ali. Aí quando tu vai ver o contexto, o cara teve uma crise de fúria, meu irmão. Sabe, um descontrole, e por isso criou essa confusão toda para a vida dele, né? E para a vida do outro, da família do outro, enfim. E aí você percebe o seguinte, que o controle das emoções, cara, é uma coisa que a gente deveria escutar isso nas escolas, cara. Desde do primário, escutar sobre o controle das emoções. Porque se você não controla a tua emoção, cara, você tá perdido, cara. Você fica ao sabor do vento. Qualquer vento que bater, você faz uma loucura, sabe? Então, é muito importante você ter esse autocontrole. E tem um detalhe, vale tudo. Ah, mas Alexandre, como assim? Cara, vai fazer uma caminhada, meu irmão. Caminha durante 3 horas em passo acelerado. Você vai voltar calminho. Pingando, mas calminho. Vai nadar, vai. Vai nadar, qualquer coisa, cara, sabe? Vai pegar um instrumento musical, tocar música. Ajuda você a acalmar. Tu tem que procurar a tua válvula de escape. Tem que ter isso. Essa coisa de você ir acumulando, principalmente aquelas picuinhas. Já viu aquelas picuinhas? Não sei se você teve essa percepção durante a pandemia. Sim. Os casais muito mais próximos um do outro. Cara, essas picuinhas, cara, elas vão longe, cara. A pessoa muitas vezes, por nada. Não é por nada. Porque já vinha enchendo o balde de longa data. Aí, cara, aquilo ali foi só a gota d'água, cara. Então são as coisas assim que o ser humano precisa ter esse tipo de cuidado com o seu emocional para que ele não caia nesse tipo de armadilha, né, cara? Sabe? Que o emocional e o ego, né, cara? O ego, tu tem que estar 24 horas de olho nele, cara. Tem que estar, senão complica. Falando em ego, como é que é a tua conexão com filosofia? Como é que entra Vedanta na tua história? Cara, Vedanta... Você estudou com a Glória também? Não estudei com a Glória, não. Não estudei com a Glória, não. Eu tive contato com Vedanta, com autores da Índia, né? Que colocam alguma coisa da Glória Arieira, eu já vi, em termos de livros dela publicados e tudo. Do próprio Swami Dayananda também é outra referência de fonte que ela tem em contato, sabe? Cara, é bem interessante, né? Vedanta é bem interessante, né? Agora, é aquele caso, né? Eu estava pensando sobre isso hoje. Por que muitas pessoas acham que meditar é um saco? Meditar é chato, meditar é difícil, meditar é complicado. Cara, é por causa do ego, né, cara? O ego não deixa você meditar. Ele cria todo tipo de artimanha para você não meditar. Porque meditar, na realidade, é um bálsamo, né? É um bálsamo. Você tira pelo ócio criativo. Quando você tá meio que de bobeira, dando um tempo para você, sem pressão em cima, sem o capitalismo tá chicoteando você, cara, você tem umas percepções assim que tu fala assim, meu irmão, caraca, bicho, nunca tinha pensado nisso, pô, que maneiro. Mas por quê? Porque não tem pressão em cima de você. Então tua mente fica mais à vontade. Então eu vejo que essa relação com o nosso ego é que é a grande problemática da gente não desfrutar tanto de meditação. E você vê o seguinte, olha só, muito se badala hoje, a gente vê até que pelo Instagram, muito se badala hoje sobre asana, né? Asana, tudo é asana. Cara, só 3 sutras falam sobre asana em Patanjali. Só 3. É o 46, 47 e 48. E o 48 fala de meditação dentro do asana. Então você vê que a meditação, cara, você dá uma volta aqui e ali, ela está presente o tempo todo. Tudo que tu faz de yoga termina caindo em cima de
meditação, cara. Não tem jeito. E é o grande bálsamo, né? A tua paz interior vai na meditação. Até porque, né, Alexandre, uma coisa que eu aprendi com o Paulo Murilo, que foi dos meus mestres nas minhas formações, é que o Hatha Yoga foi aqueles caras, aqueles mestres do passado, Goraksha, Gheranda, aqueles caras todos, eles pegaram a cultura tântrica, fizeram um resumo daquilo Sim. para que o Hatha Yoga, inventaram o Hatha Yoga para que ele desse um suporte para a meditação. E o Paulo falava muito isso. A função do Hatha Yoga, e isso está muito claro em Patanjali, e está muito claro no Gheranda Samhita e no Hatha Yoga Pradipika também, que aquilo Sim. foi bolado para preparar o corpo para meditar. Exato. Exatamente. Exatamente. Então tá perfeito. É isso mesmo. Porque o que acontece é o seguinte, os mecanismos mentais, cara, se você tiver o corpo também como um obstáculo, aí, cara, fica realmente praticamente impossível. Não, totalmente de você crescer internamente, né? Então você tem que estar com o corpo desembaraçado, ele não pode estar sofrendo de doença, te ocupando com isso, para realmente você se dedicar à parte mental, que é o foco do yoga é a parte mental, né? E o próprio Vedanta, né? O corpo doente vai meditar legal, né? Ah, não vai, cara. Não vai mesmo. Você com a dor, cara, naquela coisa crônica, né, cara? Você dorme e acorda com a dor, cara. Porra, isso aí não. Muito difícil, cara. Muito difícil. Alexandre, eu queria mudar de nome, porque a gente tem pouco tempo, né? E tem um assunto que eu estou aqui querendo fala aí com você, porque você viveu e eu também. Sim. Isso que eu vou te relatar aconteceu mais ou menos nos estertores do século passado, tipo 98, 99, meio por aí, quando três coisas aconteceram mais ou menos simultaneamente aqui no Brasil. E foi muito interessante poder ter acompanhado, e você acompanhou também. Eu era casado com uma acupunturista e, simultaneamente, duas coisas foram acontecendo no Brasil. Uma mais no Rio de Janeiro, que foi quando teve um movimento do CRM, dos médicos e tal, Sim. querendo forçar que a acupuntura fosse reconhecida e só médicos pudessem fazer. Essa menina com quem eu era casado, ela era das Band, com Donati Caleri, e eles estavam na linha de frente, batendo de frente com o Sorraco, que estava do lado dos médicos. Sim. A coisa era mais ou menos essa. Então, eu estava acompanhando esse embate do pessoal da tradição mais chinesa, o Sheng, da sociedade taoísta, né? O pessoal que estava fazendo uma acupuntura raiz, meio num conflito com o pessoal da acupuntura médica, o pessoal do Yarge, né? O pessoal do Sorraco, aquela coisa toda. Paralelamente a isso, uma instrutora de yoga que você conhece bem mexeu os pauzinhos com a educação física. Ah, meu Deus do céu. Que a profissão fosse reconhecida e Sim. só pudesse educador físico dar aula de yoga. Eu não sei se você se lembra, isso sem internet provocou uma mobilização de todo o yoga brasileiro. Isso foi, assim, absolutamente sensacional. E eu não sei se você lembra, na paralela desse processo que estava acontecendo, veio o advento do Ashtanga com o Pedro Kopfer, que foi um boom. Isso vem de Florianópolis para o Brasil e dá um boom de Ashtanga. Tem duas coisas. Eu estou jogando aqui só para ouvir depois o teu comentário, como é que você viveu isso. O que eu achei muito interessante de tudo isso? Primeiro, eu acho que as duas coisas, tanto a questão da educação física. Bom, a questão da educação física mobilizou a classe, a gente acabou fazendo um sindicato no Rio de Janeiro, um sindicato de uma profissão não reconhecida, isso não existe, né? Mas, muito doido, né? Muito doido. O grande Orivaldo Gomes, né, trabalhou para caramba, fez à frente daquela coisa. Eu fui tesoureiro do sindicato, cara. Eu fiz parte também, eu era sindicalizado.
houve no meio disso, né? Tipo assim, bom, já que a educação física quer, então uma parte do yoga brasileiro começou a advogar o reconhecimento da profissão, Sim, né? Botar yoga na faculdade, nananá, e uma outra parte do yoga brasileiro foi contra. Eu era uma dessas pessoas que sempre achei que yoga tinha que ser ensinado em espaço de yoga e não em faculdade. E que yoga, assim como a psicanálise, deveria ter a inteligência de não querer ser regulamentada para não virar cartel. Então, isso foi acontecendo. O comentário que eu queria fazer vem daqui a pouquinho. Isso sim, aconteceu junto com a entrada do Ashtanga, que criou dentro da BPY, que era uma entidade muito conservadora, com exceção de você e eu, e aquilo causou um furdunço na BPY, porque criou uma cisão. Ah, isso não é yoga, Ashtanga não é yoga, Ashtanga é yoga. Isso criou um furdunço na mente. sim. Bom, onde é que eu quero que eu te ouvir? Você pode falar o que você quiser. Cara, você não acha que tudo isso, a gente lembrando, eu fico muito emocionado com a rapidez do movimento que juntou o Brasil todo, num Brasil sem internet, né? Você não acha que isso forçou, no bom sentido, uma otimização, um aumento de qualidade no ensino, na exigência do Sim, estudo? Isso deu um up sim. de expertise, de exigência de qualidade no yoga brasileiro? Você não Não, acha? eu concordo. Eu acho. E o que acontece é o seguinte, cara. Veja bem, você tem mais tempo do que eu de prática de yoga, de envolvimento com o movimento de yoga, porque o que acontece é o seguinte, eu peguei uma transição que talvez tenha sido, você deve estar com umas gerações antes da minha, com relação ao yoga, em que o professor de yoga, ele não se sustentava. Ele usava, de repente, o yoga como uma renda Uma atividade extra, paralela. atividade paralela. Uhum, Cara, eu vivo só de yoga. Outro é o Carvalhal, vive só de yoga. uhum. É difícil? Eu Mas olha vivi só, só de yoga cara, também, você tem que. É isso que eu falo. A dificuldade, claro, ela faz você crescer muito. Porque você tem que ter um diferencial, cara. Você tem que ter um claro, diferencial. claro. E é o que eu falo com as pessoas. A pessoa fala assim: ah, mas agora tem concorrência. Para quem, cara, concorrência? Porque você, às vezes, essa palavra é muito. Eu escutei muito quando eu estive do Sebrae, estudando do Sebrae, eu escutei muito falar sobre isso. Todo mundo é concorrente do yoga. Claro, o yoga é antigo e é um corpo de conhecimento muito vasto. Muito baixo. E aí, cara, você esbarra fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, tem várias disciplinas hoje que existem que se ganha dinheiro, e é justo, são trabalhadores, e que esbarra nessa questão do yoga. E aí, cara, eu vejo o seguinte, concordo contigo, eu acho que toda essa movimentação fez com que muitos professores de yoga, talvez não todos tenham sacado, que você fazendo um investimento em você, se melhorando, como profissional, como pessoa e tudo, você vai ter espaço dentro do mercado de trabalho e vai poder mostrar um trabalho de qualidade e ser remunerado justamente por isso, né? Então, eu acho que isso aí foi um malefício da época, vamos chamar assim, quem estava no olho do furacão, né? Fica temeroso, aquela coisa toda, até porque é isso, muita gente talvez na live não saiba disso, desse período. Cara, nós fomos ameaçados, cara. O presidente do Conselho Federal de Educação Física, ele foi dentro de um evento, ele foi convidado, né? Ele foi convidado por alguém, por essa personagem que você mencionou aí. Você falou do milagre, só não disse o nome do Santa, o nome da Santa, né? Mas ele Deixa o foi santo convidado. quieto. Ele foi convidado, ele foi lá dentro do espaço ameaçar e estabelecer as condições dele. Olha, se vocês se comportarem bem, pode ser que. Que conversa é essa, cara? Que conversa é essa? Falando em fechar espaço de yoga, tudo isso aconteceu, cara. Aí, cara, lembra que eu falei contigo sobre o meu começo de vida, envolvido com arte marcial, com handball? Falei, que conversa é essa, meu irmão? Ah, cara, eu fui pra cima, cara. Chamei ele, por na conversa mesmo. Falei, meu irmão, que história é essa?
Vou fechar. Ah, tu vai? Fala o seguinte, começa pela ilha. Quer meu endereço? Vai lá. Tu vai ver o que tu vai receber. Falei pra ele, na cara dele. Eu falei, ó, eu duvido e troco meu nome se tu chegar na Academia Gracie e fechar. Porque eles estavam querendo atacar o pessoal do Kung Fu, É do Jiu-Jitsu. verdade. É verdade. Fecha a Academia de Jiu-Jitsu que eu quero ver. Eu vou te quebrar. Professores de luta também ia ter que ser professor de educação física. E, cara, olha só. Vê bem, eu na época falei pro Bernard. Lembra do Bernardo Vôlei? Eu tive uma reunião com o Bernard, cara, dentro da Alerj. Eu, Bernard, o presidente do Confef, tinha mais algumas pessoas da BPI, o próprio Eurivaldo também estava na reunião. E eu falei pro Bernard, olha só, eu não sei qual é a parte da história que contaram para você, mas você tá pegando uma carruagem aqui com bandido na história. Ele falou, como é que é? Eu falei, eu tô falando que é bandido, cara. Sabe por que é bandido? Porque o Conselho Regional de Educação Física, ele tem que abrigar apenas educadores físicos, formados por universidades. Qualquer outra formação de qualquer outra área de conhecimento é um exercício ilegal da profissão, cara. Isso, inclusive, no Código Penal fala sobre isso. Charlatanismo, você não pode, cara. Você não é da tua área, cara. Então, essa questão do conselho, você falou bem. Eu, inclusive, depois que me caiu a ficha, eu fiz força para não existir o Conselho Federal de Yoga, Conselho Regional de Yoga, porque eu acho que isso seria um desserviço para o yoga, eu acho. Depois, é uma situação, até que você falou agora, eu me lembrei, cara, a divisão que é interna, porque, cara, eu nunca consegui ver yoga em universidade. Nunca, sabe? Você tem que provar isso, provar aquilo. Eu fico vendo, às vezes, quando o aluno chega novo, cara, que eu ensino ele a fazer Agnisara, que eu ensino ele a fazer Kapalabhati, que eu ensino um pranayama a ele, que ele fica assim meio que surpreso, como quem diz, pô, cara, como é que eu tô sentindo isso? Cara, se não tiver no meio acadêmico, você não tiver uma pesquisa embasada, cara, os caras têm a tendência é cortar aquilo ali, isso aqui não tem função, não tem comprovação científica, isso aqui não vale. Acabou, não é mais yoga, cara. Não é mais yoga. A mesma coisa aconteceria com a Porque as coisas acupuntura. têm contexto, né, Alexandre? Você imagina, por exemplo, um terreiro de candomblé num edifício, num andar no edifício da Avenida Paulista? Cara, Uma loucura, cara. as coisas têm um contexto cultural. Sim, Você imagina um ritual de xamanismo em cima, sei lá, em Dubai, num hotel de luxo. As coisas têm contexto. Está fora do contexto. Quando você pega uma cultura antiga, que tem uma filosofia, que tem uma psicologia, que tem uma tradição, que tem uma mística também, tem uma cultura em volta disso, que tem, que eu acho que tem que ser preservada além da técnica, né? Senão fica sem sentido, cara. O yoga mesmo, quando você estuda Patanjali, quando você estuda Bhagavad Gita, o yoga entra numa outra dimensão para você, você tem uma outra percepção. Exatamente. Porque muita gente acha que yoga é aquilo que ela pegou no livro ali e leu. Não, cara. É uma ginástica metida besta. Mística. Ginástica mística. O pessoal tem essa ideia, cara. Quando você começa a vivenciar e começa a sentir o efeito do yoga na tua vida, mudando você, transformando você, coisas que você não aceitava, você passa a aceitar. Coisas que você achava que eram lícitas e você hoje fala, não, meu irmão, isso aí não cabe na minha vida mais. Essa transformação, cara, isso aí não é livro, cara, é vivência. É você pegar e praticar o que está sendo ensinado, sabe? E asana é uma porta. É uma porta de entrada, a asana. Mas as pessoas têm que ter isso em mente, cara. Porra, você não pode se reduzir só a asana. Você tem que ir além. Porque tem mais coisa, cara. Tem mais coisa. Sabe? Então você. É aquela coisa de você ter um bolo e só querer comer a cobertura. Só a superfície, só a cobertura. Não, cara, você tem que comer o bolo todo, cara. Sabe? Come devagar, mas come o bolo todo. Por isso é que eu critiquei muito na época essa questão que pessoas virem com uma tarja. Ah, não, isso aqui não é yoga. O que é que não é yoga? O Ashtanga não é yoga. Como assim, cara? Você pratica? Tu já praticou Ashtanga? Não. Então, cara, você não sabe nem do que você está falando, cara.
Vai Inclusive, para a prática. O Ashtanga vem de um cara que talvez tenha sido o mais importante mestre de yoga do yoga moderno, né? Sim, Do século XIX para cá, né? sim, Que é quando o pessoal inventa. Cara, eu tava reescrevendo um texto hoje por causa de um amigo meu do xamanismo, não tinha nada a ver com Índia, mas o texto é muito mais de Índia do que de índio, falando exatamente disso. Você vê que no século XIX, até o século XIX, Hatha Yoga era meia dúzia de caras numa caverna com o mestre, ou na floresta. De sim, repente começa a aparecer um monte de americano, um monte de europeu, que descobre a Índia e resolve querer aprender yoga, meditação, filosofia. E aí é muito interessante. Eu não sei eu não sei se é o Antônio Blay, tem um desses caras, esses autores, o Ferenstein ou o Mircea Eliade, algum desses caras que fala que nesse momento no yoga da Índia tem uma certa cisão, porque tem uma galera mais ortodoxa que se recolhe e não quer interagir com os estrangeiros. E tem uma galera que percebe uma porta que estava se abrindo para o mundo, que é caras como Krishnamacharya, como Kuvalayananda, como Shivananda, como Iyengar, como Krishnamacharya, né, como Shri Yogendra, que sim. foram esses caras que acolheram os ocidentais, inventaram aula de yoga, porque não tinha aula de yoga. Os caras tiveram que inventar um jeito ocidental do yoga entrar. Porque Perfeito. esse meu amigo, a coisa começou porque esse meu amigo estava falando assim, pô, que absurdo ter curso de xamanismo, porque xamã não se forma em curso, não sei o quê, na aldeia. Eu falei, yoga também não se forma em curso. E, no entanto, tem Sim. curso. Porque se não tivesse curso de xamanismo nem de yoga, esse conhecimento sumia, porque você não Sumia. é índio nem é hindu. Então não adianta Exatamente. querer ir para a tribo nem para a Índia. Como é que branco aprende yoga? Branco ocidental, né? Sim, Como é que o ocidental aprende yoga e xamanismo, não sendo índio nem hindu? Cara, qual é o jeito ocidental? É fazer curso. Esses caras é, foram espertos. Esses caras foram exatamente. espertos. Agora, tem bom curso, tem mau curso, Tem, né? Tem bom e tem ruim de tudo, né? tem. Toda área tem esse tipo de coisa. Toda O próprio área tem. Krishnamacharya, aquele livro do Iyengar, chamado é, Luz da Luz Yoga, da Yoga, claro, aquilo é uma o bíblia. Krishnamacharya criticou ele, cara. Falou que não achava uma boa ele publicar aquilo. Aí ele falou, pô, porcaria de quê, professor? Aí ele falou assim, porra, se esses caras quiserem aprender, eles que venham estudar aqui com a gente, cara. Pois é, pois é. Mas o que acontece, cara, vê bem, se você parar para analisar, não querendo comparar, mas comparando, o gesto desses caras todos que você falou aí foi um gesto muito parecido com o de Patanjali, cara. Se Patanjali não tivesse escrito os Yoga Sutras, cara, nós não tínhamos esse tipo de informação hoje, cara. Não estava nem no nosso radar. Entendeu? Então é uma coisa que é importante. Tem uma passagem, por exemplo, que eu descobri que eu sou um cara que eu me interesso muito por capoeira, cara. Porque capoeira, eu nunca pratiquei capoeira, mas eu me interesso pela história da capoeira que tem a ver com a questão da escravidão, né? A questão social. E aí, depois eu vou voltar naquela história que a gente falou sobre aquele movimento que você falou no ano de 2000, aquele período ali que teve essa questão do Ashtanga e tudo, da educação física. Mas o lance da capoeira, cara, é bacana porque você vê eu pelo menos vejo dessa maneira, né? Que a capoeira é um movimento de resistência, né? De resistência a essa estrutura que está aí, de capitalismo, né? De opressão e tudo mais. Então, é um estilo de vida, né? É uma maneira de você enxergar o mundo sabe, por um outro ângulo. E é lógico, yoga faz isso também, né? Faz isso. Enxerga por um outro ângulo o mundo, né? Mas o que eu ia falar para você sobre coisa foi a manifestação. Tu chegou a participar daquela manifestação que nós fizemos no centro da cidade do Centro Rio, uma passeata? Sim, claro. Pô, Claro, cara, aquilo ali, tava comigo, nós compramos um megafone, né, cara? Porra, aí claro. montamos aquela estrutura toda para poder fazer, porra, foi um negócio impressionante. E tem um detalhe, né, cara? Aquilo ali é uma coisa que
você vê como é que são as coisas. O meu pai, cara, meu pai teve preso na ditadura militar, né? Mas o meu pai não foi preso por questões políticas, foi por questões trabalhistas, né? Então, meu pai, ele pertencia a um sindicato e ele foi fazer uma manifestação buscando melhores, melhores condições de trabalho e salário e tudo mais. E pegou um período meio complicado, né? Que o país estava meio bagunçado, aquela coisa toda, né? Por conta da ditadura. E aí, cara, ele teve um problema de confronto na cidade com o pessoal do exército, né? O pessoal foi com cavalaria, né? Cavalaria e tudo. E aí o pessoal do sindicato já sabia o modo de operar do exército com a cavalaria, então eles compraram bola de gude, cara, na Rua da Alfândega, né? Quando os cavalos vieram e jogaram bola de gude no asfalto, imagina que festa não foi aquilo. Loucura. Então, aí meu pai foi preso, aquela coisa toda. Meu pai também deu sorte pelo seguinte, cara. O major que estava encabeçando o inquérito, que ele foi preso, o cara se perdeu. Sabe aqueles caras que é jogado numa situação e o cara não sabe muito bem o que fazer? Ele se perdeu e os caras que foram presos com meu pai, todo mundo assumiu tudo. Todo mundo assumiu tudo. Não, eu comprei a faixa, eu aluguei o ônibus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu que pintei, eu que encomendei isso. E aí o cara ficou meio perdido, quer dizer, eles estavam atrás de um líder, né? Não dá para prender todo mundo. No final das contas, o cara terminou soltando todo mundo. Então ele ficou preso um tempo e depois saiu. Aí, lógico, posterior a isso, ficou sendo perseguido, aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe que é um clássico, né? Desses personagens, né? Mas, enfim. E aí, aquilo ali me chamou muita atenção. Depois, eu fazendo uma reflexão, né, cara? Daquele movimento todo, né? Da gente de luta, né? Uma luta trabalhista, né? Por um espaço, né? Não tá sendo submetido à educação física, que ia ser um retrocesso tremendo, né? E até acusando depois as ilegalidades, né, que o Conselho de Educação Física estava praticando. Eu não sei se você acompanhou isso, eu acompanhava porque, pelo fato de eu ser presidente da associação, eu escutava muita coisa, ficava sabendo muita coisa. Em Brasília, cara, o presidente do Conselho Regional de Brasília, de Educação Física, ele invadiu uma academia de dança, cara, lá, pulou a roleta, cara. Invadiu lá, cara, disse que ia fechar, arrumou uns PM lá e resolveu, disse que ia fechar, que ia dar voz de prisão à dona da academia. Essa senhora, cara, foi a primeira professora de balé de Brasília. Já era uma senhora idosa. E aí, cara, essa mulher deu aula para todo mundo que estava ali em Brasília. Rapaz, veio um desembargador, cara, deu voz de prisão para esse cara, saiu de lá algemado, uma confusão danada. Fecharam o Conselho Regional de Educação Física de Brasília. Aí o pessoal que estava fazendo faculdade em Brasília, quando se formava, sabe onde tinha que se registrar? Em Minas Gerais, cara. Olha a bagunça, cara, os caras arrumaram. Né, Alexandre, tudo isso por reserva de mercado, Reserva né? de mercado, no fundo é isso. É dinheiro. É dinheiro. E eu acho legal a gente estar pensando sobre esse tipo de coisa agora, passado um tempo, cara, porque é disso que se trata, sabe? É dinheiro. Essa história aí que está rolando de poder nas Big Techs, né, que está tendo esse problema todo, né, esse processo de força, não, porque coloca qualquer conteúdo. É dinheiro, cara. É mercado. É mercado. É tudo mercado. Então a gente tem que estar sempre muito atento a isso, né? Meu amigo, precisamos. Sabe que eu estou gostando dessas entrevistas? É que é como se eu estivesse fazendo uma chamada de WhatsApp e a gente estivesse batendo um papo e botando muito bom. Dia. Muito a bom. ideia é essa mesmo, fazer uma coisa informal. É como eu faço, cara. Uma vez perguntaram, porra, sobre esse papo de fluidez com o Carvalhal. Com a Carvalhal. Cara, a gente já fazia isso, né, cara? A gente conversava, por exemplo, sentava às vezes num barzinho, numa lanchonete, num café e batia papo. Quer dizer, agora a única diferença é que fica um de cada lado da tela. É só isso, mas o papo é esse, né? Flui, cara, flui. Mas muito bom, cara. Faz o merchan aí. Fala do teu espaço, o que você vai rolar curso agora, como é que tá? Cara, de certo modo, eu tô levando a escola de AIA pro digital, né? Então, eu tô com aulas online, aula ao vivo, né? Não é aula gravada, é aula ao vivo, eu corrijo o aluno e tudo. E algumas pessoas podem ficar até um pouco descrentes disso, né? Falar assim, pô, cara, como é que esse cara consegue a distância? Cara, eu tô dando aula online desde 2020, cara.
Estou dando aula online há 5 anos, por conta da pandemia. Então você treina teu olhar. Hoje eu faço até avaliação do pessoal de curso de formação que é de fora do Rio. Em vez da pessoa vir, a pessoa faz a prova online. Eu só falo o seguinte, ó, postura tal, eu quero você de frente, postura tal, eu quero você de lado, que é o ângulo. A pessoa abre claridade no ambiente, eu vejo e eu posso estar vendo os ajustes da pessoa. Tem um curso que eu lancei agora há pouco tempo, A Essência do Yoga e Suas Raízes Filosóficas. Eu estou vendendo pela Eduz. O curso de formação está na KiwiFi, não sei se tu conhece essa plataforma. Não, mas como é que a gente te acha? Como é que é o teu Instagram? É Escola Cara, Jaya? @Escola Jaya de Yoga. Escola Jaya. Isso. Aí, pô, tu entra ali, vai no link da bio, eu já deixei os cursos lá. Tanto esse da Eduz quanto da KiwiFi estão lá. O de curso de formação e a essência do yoga. E eu faço também oficina, né, cara? Faço oficina de curunta, faço coisa toda, mas eu sempre publico. Boto lá no Instagram e no Facebook, né? Porque eles passam aquela dobradinha. Aí eu divulgo por lá e o pessoal vem e participa. Entendeu? Mas é isso. Trabalhando e procurando aperfeiçoar, né, cara? Eu agora estava, antes da gente entrar na live, eu estou fazendo um roteiro, cara. Agora até isso eu faço. Foi uma coisa que eu sofri muito dentro da pandemia, né? Para aprender a fazer roteiro. Aí hoje eu faço roteiro, até gosto, né? E tudo, porque é uma história que tu conta, né, com roteiro, né? Aí eu faço roteiro para poder fazer os vídeos, né? Para sair, porra, melhorzinho, né? E procuro caprichar na imagem, aquela coisa toda, transição, né? Tudo. Então, estamos indo, estamos trabalhando. Eu fico rindo às vezes que eu publico às vezes os vídeos antigos. Eu todo dia mando alguma coisa pro pessoal, né? E aí tem uns vídeos que eu olho, cara, eu falo assim, caraca, bicho, porra, eu fiz esse vídeo que é absurdo, cara, que você vai vendo o processo de evolução, né? Mas com tudo é isso, né, cara? Com tudo é assim, né? Isso aí, é por isso que a prática é importante. A gente precisa se encontrar pessoalmente em algum Vamos sim, momento. vamos combinar. Mas te agradeço muito o carinho de estar aqui comigo, de a gente passar essa hora falando de yoga, falando da gente, falando das coisas que a gente viveu juntos também, que foi muito legal. Foi um tempo muito bacana, muito bom. O curso da BPY, para mim, imagina, eu morei na roça dos 20 aos 40. Aos 40 anos, desembarco no Rio de Janeiro para morar em Copacabana. E começo a pegar metrô para ir para Tijuca, porque ainda era naquele prédio antigo ali, perto da Marise Barros. Né? Na Marise Barros, é isso mesmo. Foi muito legal. Logo em seguida, quando eu estava com uns 2 meses do curso da BPY, Paulo Murilo me convidou para fazer o curso dele. Então, eu fiz as 2 formações ao mesmo tempo. E logo depois, quando eu me formei da BPY, eu conheci o Joseph. Eu fiz a primeira turma do Joseph no Rio. Eu fiz as 2 formações, né? Eram 2 formações de 13 dias. Então, eu fiz 1 ano e 1 ano. E aí, entrei, né? Fui igual onda, que você pega a onda de caixote e bola e bate com a cara na areia. Pois é, foi bem assim. Meu querido, te agradeço muito. Eu que agradeço, cara. A satisfação. Continuo te acompanhando. Depois eu te mando o link do nosso papo aqui para você. Beleza. Obrigadão. Tá bom? Muito bom, cara. Desejo tudo de bom, obrigado. Sucesso, para você prosperidade, saúde. Também, tudo de bom, pra cara. Para você, para tua filhota também. Tá bom? Isso aí. Figuraça, Como é que é o nome dela? Anjali. 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 Bacana. Namastê. Namastê, meu irmão. Um beijo grande para vocês. Beijão. Um beijo grande para todo mundo que esteve com a gente. Vai ficar gravado aqui. Amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube. Depois vai para o canal de podcast no Spotify. Beleza, gente? Bom fim de semana para vocês, para todo mundo. Alexandre, grande abraço. Um abração, meu irmão. Tamo junto. Namastê. Namastê.